Antes da próxima melodia, eu queria contar para vocês como e quando o Rebbe ensinava essas melodias. E não somente isso, dar um vislumbre. O Rebbe tinha um tipo de atuação, influência único, que deve ter surpreendido os próprios Hassidim, inclusive antigos, que conheciam já o seu sogro, o Rebbe anterior, ou o pai do seu sogro, o quinto Rebbe. Nosso Rebbe teve um tipo de atuação única. Para se ter uma ideia, eu não peguei, o que eu vou descrever agora, eu não peguei, não é do meu tempo. Isso vigorou mais entre os anos 50 até o ano 70. Porque na época ainda estava viva a sogra do Rebbe, a esposa do Rebbe anterior, e o Rebbe fazia as refeições nas datas festivas no próprio 770, no andar de cima, onde era a casa do seu sogro, do Rebbe anterior, junto com a viúva, sua esposa, e o resto da família, etc. Mas para se ter uma ideia, eu vou descrever um pouco do que acontecia nas festas judaicas. Se a gente pegar Pesach, Shavuot, Sukkot, o fim de Sukkot, Simchat Torah, para se ter uma ideia. Então, o Rebbe em Pesach fazia o Seder lá na casa do seu sogro, junto com os familiares e um minyan de Hassidim mais velhos ou alguns visitantes ilustres. Mas depois, alunos de Yeshiva e outros Hassidim também iam chegando e se juntando para ver como o Rebbe celebrava o Seder. Então, eles faziam o Seder em casa, apressadamente, mais rapidamente, para poder participar do Seder junto com o Rebbe. Levavam um afikoman, que é o último pedaço de matzá, que se come no final do Seder, para comer isso junto, próximo do Rebbe, tomar as últimas taças de vinho, enfim. Para quem conhece o que é um Seder e vivencia o Seder, sabe o que é Seder? No Seder você come não sei quantas matzot, e depois você come 2 porções de maror, e entre Hassidim no maror se capricha, aquela raiz forte, não só a alface romana e etc. Mais toda aquela quantidade de matzot. Mais os 4 copos de vinho, ou seja, todo mundo que faz um Seder, como ele for, não é? Seguindo as regras, sabe como lá pela meia-noite se sente depois de tudo isso, não é? Depois de ter bebido os 4 copos de vinho, depois de ter comido de 3 a 5 porções grandes de matzá, ou matzá shmurá, e maror, e depois de ter jantado, e etc. Então, nessa hora, a maioria de nós, quem já vivenciou isso, e quem todo mundo sabe, nós estamos entre meio tontos, ou já cansados, ou semi-embriagados, etc. Bom, quando lá pela meia-noite, ou na segunda noite, até depois disso, na segunda noite de Pesach, quando terminava o Seder, sabe o que o Rebbe fazia? O Rebbe descia, não se come mais, nem se come, nem se bebe, para se deixar o gosto da matzá, enfim, mas terminado o Seder, o Rebbe descia, saía da casa do seu sogro, descia na sinagoga do 770 e começava a dar explicações sobre Agadá. Nós temos volumes e volumes de explicações belíssimas do Rebbe sobre Agadá de Pesach, e a maioria dessas explicações vem daquelas noites pós-Seder, terminado o Seder, Hassidim se reuniam para escutar, sabe o que é isso? Meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, depois de todo aquele Seder, quando você bebeu no mínimo 4 copos de vinho e comeu tanta matzá e maror, você está... Naquela hora, em vez de ir para casa e dormir, descansar, o Rebbe se punha a explicar a Agadá de Pesach, dar explicações profundas e atuais sobre a Agadá de Pesach. E assim foi durante muito tempo, e graças a isso nós obtivemos, chegou até nós, vários volumes, várias sichot, vários pronunciamentos com essas explicações. Mas então você imagina como que o Rebbe estava preparando Hassidim. Se vocês são meus discípulos, alunos, quer dizer, entrem no meu ritmo, como preparando Hassidim para irem se tornarem emissários na Tailândia, no Vietnã, no Laos, no Congo, na Nigéria, ou em toda parte do mundo, e etc. Então, em horas que todo mundo está dormindo, na hora que está todo mundo na cama, depois do Seder, imagina, o Rebbe dizia, não, aqui comigo é diferente. Nós vamos descer e ficar, e assim o Rebbe ficava 1 hora ou mais, 2 horas, dando explicações sobre a Agadá de Pesach.
na noite de Shavuot. Noite de Shavuot é uma noite que tradicionalmente se fica de vigília, se fica acordado. Então, tradicionalmente, na noite de Shavuot, né, se faz um estudo e etc. E não me lembro o que está escrito, como eu falei, não é da minha época, eu não presenciei isso, porque depois dos 20 primeiros anos de liderança, isso, de um jeito ou de outro, foi suspenso, substituído por outras coisas, então eu não cheguei a ver essas coisas. Mas na noite de Shavuot, não sei se era 2, 3 da manhã, o Rebbe descia à sinagoga grande para dizer um mamar, para dizer um discurso racídico, que novamente no meio da madrugada e etc. E algo interessante, que Hassidim estavam habituados, em horas que todo mundo já está, um meio grogue, outro meio ou na cama, ou dormindo, ou sonhando, pensando em dormir, nessas horas, o Rebbe, não, nós agora vamos estudar Hassidut, vamos dizer um discurso racídico, vamos. Quando chegava Simchat Torah no Rebbe, as akafot, as danças com a Torá, iam até 2, 3 horas da manhã. Encerradas, depois que o Rebbe saía, Hassidim tradicionalmente continuavam dançando, etc., até o amanhecer. Mas depois que o Rebbe saía, nos primeiros anos, lá pelas 2, 3 da manhã, o Rebbe subia até a casa do seu sogro, onde estava a viúva, etc., familiares, fazia a refeição de Yom Tov, e terminada a refeição de Yom Tov, imagine, isso é noite de Simchat Torah, depois que todo mundo não só está suado, já dançou com a Torah, mas Simchat Torah no meio racídico, você sai ensopado, não é que você transpira, o teu paletó sai molhado, entre Hassidim, lá e a sinagoga lotada, e danças e tão intensas. Nessa hora lá no meio da madrugada, sei lá, 3, 4 da manhã, depois da refeição, depois das akafot, depois que todo mundo já está, o Rebbe descia para a sinagoga para ensinar uma melodia. Então essas melodias que nós estamos trazendo aqui, essa última melodia que a gente tentou, inclusive é uma melodia com palavras da Haggadah de Pesach, Vehisham Dalavotenu. Então várias melodias relacionadas com festas nós temos ensinadas pelo Rebbe. Então, durante vários anos, durante 10 anos seguidos ou mais, cada ano, na noite de Simchat Torah, na madrugada, depois das akafot, nessa hora, e o Rebbe explicava a origem dessa música, dessa melodia, de onde ela veio e etc. E antes de entoar a próxima melodia, que é uma melodia sem palavras, chamada Shamil. Essa melodia o Rebbe ensinou em Simchat Torah em 1958. Teto, parece. Chamada Shamil. E o Rebbe contou uma história. Shamil era um bandoleiro lá no, não sei se Cazaquistão, algum lugar na Rússia, chefe de uma quadrilha, mas que eles eram os caras poderosos no lugar. Só que uma vez, desgraçadamente, ele é aprisionado. Então o Rebbe diz que a música, a melodia aqui, nas suas estrofes, ela tem 3 estrofes. Nas suas estrofes, ela entoa, em primeiro lugar, quando ele está na prisão. Ele antes era o chefe, né? Era a pessoa poderosa, então a primeira parte é nostálgica, quando ele pensa o que ele era antes e a situação que ele se encontra agora. A segunda parte mas ele não se desanima, ele tem esperança porque ele sabe que o pessoal da turma, eles são fiéis a ele, com certeza eles vão vir resgatá-lo e vão tirá-lo dessa situação. Então a segunda estrofe expressa a esperança. E a terceira é quando de fato ele é libertado e volta à situação original, não é? Então está feliz da vida. Mas o Rebbe fala, isso não é história de um bandoleiro, etc. Isso tudo é uma metáfora profunda para descrever a descida da nossa alma para o mundo terrestre. Que a alma se lembra que anteriormente, antes de se encarnar, ela estava num nível espiritual muito elevado. Mas depois ela se vê aprisionada aqui, nesse mundo físico, materialista, terrestre, corpóreo e etc., que nada de espiritualidade evidente tem. Então, para a alma isso é um sofrimento. Mas a alma tem esperança, ela sabe que ela está aqui para desempenhar uma missão. E com certeza essa missão vai ser desempenhada com sucesso, e isso vai trazer uma elevação ainda maior para a alma. Isso é a terceira estrofe.
E eu diria que essa música para nós é significativa, principalmente agora, porque isso também, para nós, Hassidim particularmente, primeiro é uma melodia ensinada pelo Rebbe. Segundo, para nós, isso nos lembra a nossa situação em relação ao Rebbe. Nos lembra dos grandes momentos, daqueles momentos de convívio intenso, da proximidade, em termos físicos. Por outro lado, nos desperta até um pouco de angústia, saudades, né, desses momentos que hoje estamos desprovidos de tudo isso, de forma palpável, etc. Mas nós temos certeza que o Rebbe continua nos acompanhando, sua alma está presente mais do que nunca entre nós, e nós sabemos que logo em breve, se Deus quiser, chegará um momento onde haverá também o reencontro até a nível físico. Então, vamos agora a essa melodia que o Rebbe ensinou, a melodia de Shamil, que é uma melodia tocante, sem palavras.
L'chaim, l'chaim. Dentro das experiências, nos encontros com o Rebbe, dentro das vivências especiais e únicas, um dos momentos mais especiais e elevados, aquilo que era uma verdadeira maratona espiritual, de vivências incríveis, era passar o mês de Tishrei, o mês das festas, próximo ao Rebbe. Interessante que até hoje, passados 27 anos do falecimento do Rebbe, milhares e milhares de Hassidim, todos os anos, fazem questão de ir passar as grandes festas, ou parte das festas do mês de Tishrei, no 770, lugar do Rebbe. E a energia lá, até os dias de hoje, é super intensa. Mas na presença do Rebbe, essa vivência, a gente, mesmo quando estudava no Brasil, em Petrópolis, estudava em Israel, o que for, mas a gente procurava, e graças a Deus eu tive esse privilégio de vários anos da vida, passar o mês de Tishrei, o mês das festas, junto do Rebbe. Chegamos ainda no mês de Elul, alguns dias antes de Rosh Hashanah, estar junto com o Rebbe, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, etc. E eu vou tentar passar para vocês um pouquinho, só pinceladas disso. Até da primeira vez que eu fui, isso foi a segunda vez que viajei para o Rebbe, ou seja, depois de ter estado lá e, conforme eu disse, depois o Rebbe falou para eu continuar estudando no Brasil, em Petrópolis, até que eu já me tornei dos alunos mais velhos lá. Então depois fui estudar em Israel, em Kfar Chabad, enfim. Depois queria passar o mês de Tishrei no Rebbe, e assim foi. E assim, graças a Deus, tive essa oportunidade. Então, tudo em torno, sabe, Slichot junto com o Rebbe e os Fabrengens e milhares de visitantes, comitivas inteiras de centenas e centenas de pessoas de Israel, da França, depois chegavam do Canadá, que é mais próximo, do interior dos Estados Unidos, alguns vinham para essa festa, para outra festa, alguns vinham para Rosh Hashanah, outros para Yom Kippur. Esses que vinham de Israel passavam um mês inteiro lá, e há um esquema de recepcionar os visitantes, dando acomodações e alimentação, comida, etc. E, inclusive, estudos dirigidos durante todo esse tempo que se está lá, enfim. Mas só mencionando alguns pontos altos especiais. Um deles eu diria que é o momento do toque do shofar. Ver o Rebbe, assistir o Rebbe, presenciar o Rebbe tocando o shofar em Rosh Hashanah, uma coisa não só emocionante, dramática, mas uma experiência espiritual única. Já nas rezas de Rosh Hashanah, o Rebbe entrava na sinagoga grande, que é apinhotada, superlotada, acompanhado de secretários que vinham carregando pacotes. Nesses pacotes estavam centenas, milhares de cartas que eram com uma prensa amassadas. Todas essas cartas continham pedidos de brachot para o novo ano de todas as milhares de pessoas de todas as partes do mundo. E nas rezas de Rosh Hashanah, os secretários entravam atrás do Rebbe, carregando esses pacotes que continham todas as milhares de cartas prensadas, e em cerca de uns 3, 4 pacotes, enfim. Esses pacotes eram colocados do lado da mesinha onde o Rebbe rezava ficava durante todas as rezas, todas as orações. Né? E assim transcorriam as orações, ou na manhã de Rosh Hashanah, até o Rebbe ser chamado. Como dissemos sempre, o Rebbe era chamado de Maftir, a última pessoa a ser chamada na Torá e a leitura dos profetas. E logo depois dessa leitura vem a hora, o momento do toque do shofar. E nesse momento, os secretários, mais uma vez, traziam todos os pacotes com as milhares de cartas, com os milhares de nomes de todas as pessoas que pediram todas as bênçãos, etc., e colocavam isso na bimá. Depois de terminada a leitura da Torá, a leitura da Haftará, colocavam isso na bimá, na mesa central da sinagoga, onde é feita a leitura da Torá, etc., e onde
o Baal Tokei, a pessoa que vai tocar o shofar, onde lá ele está de pé, na hora dessa mitzvah, que é a mitzvah essencial do dia de Rosh Hashanah, e que também é, conforme explicam os livros, um momento decisivo e crítico. Através do toque do shofar se obtém, se atrai todo o fluxo de bênçãos para o ano todo, fisicamente, materialmente, espiritualmente, em tudo aquilo que nós necessitamos, seja de forma individual, de forma comunitária, de forma global. Tudo isso é atraído, é decidido na hora do toque do shofar, especialmente no toque do shofar por tzadikim. E ver o Rebbe nesse momento, quando o Rebbe entoava os versículos tradicionais que são ditos desde antes do toque do shofar, ou quando é repetido um salmo por 7 vezes, em que o primeiro Rebbe se cobria completamente com o talit, nós daí não víamos sua face, ele se cobria de tal forma que junto com o seu talit ele cobria também todos os pacotes, com todas as cartas, com todos os pedidos de bênçãos, com todos os nomes de todas as pessoas, etc. E o Rebbe, então, começava a dizer, tradicionalmente, os versículos que o toquê, a pessoa que toca o shofar, diz e é repetido pela comunidade. E nós escutávamos, às vezes a gente já estava 4 horas, 5 horas de antecedência para pegar um bom lugar nas fileiras, né? E para poder escutar de perto. Então, quando a gente conseguia estar perto, a gente escutava o Rebbe ao pronunciar esses versículos já com a voz embargada e etc. E depois, quando o Rebbe se cobria, quando a gente recitava 7 vezes o salmo preparatório, era algo dramático, a gente escutava o Rebbe chorando debaixo do talit. E você via e percebia que nessa hora, como o Rebbe está carregando junto consigo todo o povo, toda a comunidade, rezando por todos, rezando por um ano bom que venha e atraindo todas as bênçãos, e antes do toque do shofar e etc. E quando o Rebbe retirava o talit, momentos antes de, na prática, dizer a brachá e começar a tocar o shofar, você via o semblante do Rebbe, naquela hora, entre branco e avermelhado e etc. E você via e sentia que aqui está sendo realizado um trabalho espiritual intenso. Mesmo nós, leigos, ou pessoas laicas, às vezes até um pouco grosseiras, mas era impossível de não perceber que aqui está acontecendo algo de muito elevado, e algo muito profundo, e algo que era contagiante. Depois vinham as brachot pelo Rebbe, o toque do shofar em si, os versículos que ele dizia depois, mas esses eram momentos indescritíveis, momentos dramáticos, momentos especiais. Isso destacando em Rosh Hashanah, tem diversos momentos, não dá para, em apenas um encontro, a gente querer descrever tudo. Quando chegava o Yom Kippur, no final do Yom Kippur, na hora da Neilá, momentos antes do toque do shofar, então tradicionalmente nós temos a Marcha da Vitória, que nós entoamos nas sinagogas Chabad e Hassídicas. Ai, 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 tiriralalarara. Nesse instante, era tradicional, o Rebbe simplesmente, nesse instante, o Rebbe subia na própria cadeira. Depois fizeram um tipo de uma escadinha onde o Rebbe permanecia, e ainda coberto com o talit, na hora da Neilá, o Rebbe fazia movimentos para todo mundo cantar, o negócio era como a garantia, assegurando que, com convicção, que nós obtivemos não só o perdão divino, mas todas as bênçãos para um Shana Tová e Metuká, para um ano bom e doce, para um ano especial e etc. Então essa cena também do Rebbe dançando com todas as forças no fim do Yom Kippur, e toda a sinagoga, não tinha lugar para se mexer, mas todo mundo pulando no próprio lugar. Isso também é uma cena marcante, mas desculpe, eu pulei um momento especialíssimo, que é o da véspera de Yom Kippur. Véspera de Yom Kippur, momentos antes do Kol Nidrei, que é o momento tradicional, quando pais, eventualmente, às vezes já vestindo o kittel e o talit, colocam as mãos sobre a cabeça dos filhos e emitem brachot, bênçãos para os filhos, filhas, etc. Momento especial, né? Antes do início do dia sagrado, antes do Kol Nidrei, quando pais tradicionalmente abençoam seus filhos. Sabido que o Rebbe não tinha filhos naturais, mas todos nós, o Rebbe tinha e tem
milhares e milhares e milhares de alunos, de discípulos, de pessoas abnegadas e dedicadas que dedicam sua vida ao Rebbe, consagrando toda a sua vida a executar as missões que o Rebbe nos propôs, enfim. Então, na véspera de Yom Kippur, logo depois da reza de Minchá, na sinagoga, o Rebbe dava uma bênção coletiva para toda a comunidade. Então, a sinagoga ficava lotada, apinhotada, já na véspera de Yom Kippur, no Minchá, algumas horas antes da refeição, é um dia muito corrido, apertado, e às vezes essa bênção se estendia por mais de meia hora. E era um momento muito especial, dramático e etc., quando o Rebbe abençoava toda a comunidade, inclusive dizendo as palavras da bênção sacerdotal, Yivarechecha Hashem Beishmerecha, que Deus te abençoe e te proteja, que Deus ilumine o teu semblante, enfim. Mas momentos antes do Kol Nidrei, quando já está quase para começar o jejum, lá pelo momento já de acendimento das velas, etc., daí havia uma brachá especial que o Rebbe dava somente para os alunos da yeshiva, para rapazes solteiros, alunos da yeshiva, que todos se reuniam na sinagoga pequena, só que a sinagoga pequena já não comportava centenas e centenas de alunos, porque vinham alunos também de todas as partes do mundo. Então a maioria dos alunos acabava ficando no pátio externo da pequena sinagoga, que servia também de sukkah, e daí havia uma hierarquia, aqueles alunos que já estavam noivos, que estavam para casar nos próximos meses, os que ficavam nas primeiras fileiras, os outros mais velhos ficavam mais atrás, enfim. Mas esse momento no qual o Rebbe entrava na sinagoga pequena, ou seja, a gente terminava de comer para se preparar para o jejum, 1-2 horas antes do início do jejum, para ir correndo para a sinagoga pequena, para guardar lugar, para estar próximo, para receber essa bênção do Rebbe. E esse é um momento especialíssimo, quando você já está no espírito do Yom Kippur, momentos antes do início do Kol Nidrei, e você via o Rebbe entrando já com o talit sobre si, sobre o avental branco, que é o kittel. Então você via o Rebbe todo de branco, sabe, como um anjo celestial, e com o talit, cobrindo sua face. Naquele instante, só o Rebbe com seus filhos, com os alunos da yeshiva. E nessa hora, o Rebbe pronunciava, dizendo as mesmas palavras que um pai diz para os seus filhos, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, etc. Isso também é um momento, disso nós temos vídeo, porque isso acontecia minutos antes do início do Yom Kippur. Então, diferente do toque do shofar, não temos vídeo disso, mesmo que os vídeos também não descrevem o que acontecia naquele momento. Da marcha no final do Yom Kippur não temos vídeo, mas desse momento anterior ao Yom Kippur, essa bênção que o Rebbe dava aos seus filhos, aos alunos da yeshiva, também dá para perceber, nós temos vídeos sobre isso e se percebe a energia presente naquele momento. E assim ia transcorrendo todas as festas, não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas particularmente, pessoalmente para mim, e eu acredito que talvez não seja só eu, mas muita gente, eu acho que se perguntassem para muitos dos Hassidim, sabe o que? Nós te damos a oportunidade de vivenciar, de repetir, de vivenciar 5 minutos com o Rebbe. O que você escolheria? Então, eu vou dizer para vocês, isso talvez seja muito subjetivo e pessoal, mas eu vou dizer o que eu escolheria e eu acho que eu não sou o único. Eu escolheria o momento de Akafot, o momento de Simchat Torah, quando o Rebbe dançava com a Torá. O Rebbe dançava com a Torá na primeira e na última, na primeira e na sétima Akafá. Nos primeiros anos que eu estive lá, ele dançava colocando numa mão o Sefer Torah, na outra mão no ombro do seu cunhado mais velho, também genro do Rebbe anterior. Em anos posteriores, já no início, lá para início dos anos 80, o cunhado já era um pouco mais fragilizado, mais entrado na idade, e adoeceu. Então, teve anos que ele não podia... Então, muitos perguntavam, com quem o Rebbe vai dançar? E foi uma coisa surpreendente. Eu estava lá no primeiro ano que o Rebbe fundou o Grêmio Infantil Tzivot Hashem. Isso foi no ano de 1980. E naquele ano,
como anos seguintes também, o Rebbe dançou sozinho. E para nós, para Hassidim, a vantagem era que quando o Rebbe dançava sozinho, quando ele estava dançando com o cunhado, se via que cada volta ele olhava para o cunhado para ver se ele está bem, se ele aguenta, se está firme, se pode continuar. Aqui, quando o Rebbe estava dançando sozinho, então isso demorava muito mais, não é? Era mais de 5 minutos ou o que for, não é? E naquele ano o Rebbe pediu para todas as crianças na sinagoga, abaixo de Bar Mitzvah, para serem trazidas lá naquele local central, que era cercado, inclusive com correntes de ferro, porque a pressão humana era tão grande sobre isso. Então, para manter aquele lugar, um quadrilátero no meio da sinagoga, um pouco mais elevado, para que as pessoas vissem onde lá o Rebbe dançava com a Torá. Essa cena, eu acho que o recorde de público na sinagoga, no Seven Summit, no Chabad, era em Simchat Torah, Shmini Atzeret Simchat Torah na hora da Zakafot, porque daí, mesmo quem não esteve no Rosh Hashanah, quem não pode estar em Yom Kippur, quem é rabino em tal lugar, shliach emissário, que não pode deixar a comunidade, mas Simchat Torah, o afluxo de público, vinha gente, sabe, centenas e centenas de pessoas vinham do Canadá, ou de New Jersey, ou de outros lugares dos Estados Unidos, grandes comunidades e etc., da Califórnia, pessoas de outros países, então havia literalmente milhares e milhares de pessoas na sinagoga. Milhares de pessoas, alguns calculam, apesar que acho que, não sei se era possível, alguns diziam que quase 10 mil pessoas poderiam estar na sinagoga, mas enfim, um número grande, mas a sinagoga também, para comportar tudo isso, não tem uma estrutura, todo mundo em pirâmides e negócio. Quando chegava, então, já desde nas outras Zakafot, no período preparatório para as Zakafot, já também havia músicas e danças, e o Rebbe animava e etc. Isso em si já era uma coisa, uau, uma vivência. Porque aqui você via judaísmo sendo celebrado, e uma alegria incontida, uma alegria extravasante, fabulosa, junto com uma santidade enorme. Que isso é o Hassidismo, mostrar santidade, espiritualidade é alegria, não só com alegria, mas é alegria, e alegria intensa é de alma pura, de alma elevada, de espiritualidade, alegria do judaísmo, alegria da Torá. Mas especialmente quando chegava a primeira e sétima Akafá, quando o Rebbe saía do seu lugar. Nas outras Akafot, o Rebbe animava a dança, batia palmas, etc., que em si já era uma coisa especial. Mas nessa Akafá, quando o Rebbe pegava o Sefer Torah, iniciavam a melodia tradicional que se canta nesse instante, e você via, não tinha lugar para as pessoas se moverem, então as pessoas só se moviam pulando no próprio lugar, mas você via a sinagoga inteira balançando, milhares e milhares de pessoas em pirâmides, né? Todo mundo pulando no lugar, todo mundo, sabe, já suado, transpirando, porque havia um aperto muito grande, mas com essa alegria especial, quando começava, se dava o sinal e começava essa melodia, daí o Rebbe, segurando o Sefer Torah, começava a dançar, rodando, e o Rebbe olhava para cada lado, até para cada pessoa, e você via o semblante do Rebbe nessa hora, e na hora da dança de Simchat Torah. É um momento indescritível. Quem viu isso jamais vai esquecer. Essa é uma experiência única e magnífica. Como eu disse, isso também não está gravado em vídeo, porque é Yom Tov, então não podia se filmar, mas é uma experiência incrível. E eu vou dizer para vocês, inclusive, depois de todas essas experiências, nada mais é igual. Depois a gente tinha um problema, que estando não em Nova York, ou não com o Rebbe, era às vezes extremamente frustrante, com toda a alegria, porque nada se compara. Para nós, Hassidim, quando a gente sabe que estamos em missão do Rebbe, porque assim o Rebbe quer, então não importa o nosso prazer, nossa satisfação mesmo espiritual, nós sabemos, nós queremos a satisfação do Rebbe de ter a missão cumprida. Então, quando a gente estava em missão, por mais que não era a mesma vivência espiritual, como estar do lado do Rebbe, que isso é uma coisa incomparável, mas nosso consolo era que com isso nós estamos preenchendo a vontade do Rebbe, realizando a missão que ele nos incumbiu de propagar o judaísmo, os valores de Torah e Mitzvot adiante, etc. Queria dizer para vocês, só para descrever algo, e aqui acho que também é algo importante, porque o Rebbe é ser humano de carne e osso. L'chaim. O
Rebbe teve um infarto cardíaco no meio das Akafot de Shmini Atzeret, no ano de 1977. Naquele ano eu não estava no Rebbe, em Tishrei. Eu estive um ano antes, em Tishrei de 1976, estive em Tishrei de 1978 e em anos seguintes também. Para se ter uma ideia, o que eu vi no ano de 78 ou no ano anterior, ou em anos seguintes, estou falando para vocês, quando eu tinha 18 anos de idade, 19, 20 anos, depois 21, 22, seja, um jovem. Chegava lá em Tishrei, depois da primeira vez, eu já sabia o que me espera. Primeira vez, é novidade e tudo, mas depois eu sabia que isso é uma maratona, até fisicamente. Pegar lugar, guardar lugar, e há tantos momentos e tantas experiências, depois há tantos Fabrengens nesse mês de Tishrei, toda vez disputar o lugar, enfim. Então, nesse período, mal você dorme, porque também os lugares de acomodações, dormir tudo improvisado, ou você come, era um mês inteiro uma maratona espiritual e também física. Mas eu quero descrever para vocês só uma sequência. Então, o que o Rebbe faz no escritório, que horas vai para casa, ou mesmo quando o Rebbe ia para casa, já era 10, 11 da noite, muitas vezes o Rebbe se via levando pacotes de cartas, e essas cartas vinham respondidas no dia seguinte de manhã, pela manhã. Ou o Rebbe levava para casa fascículos dos seus pronunciamentos que estavam sendo editados e que precisavam do seu crivo, da sua revisão final para publicação. Então o Rebbe levava de noite, 10, 11 da noite, de manhã, quando voltava, estava aqui revisado, seguindo para a publicação. Mas o que o Rebbe fazia na privacidade da sua casa, quando ele estava dentro do escritório, nós não sabemos, mas a gente tem uma ideia pelo volume de trabalho. Porém, por exemplo, se a gente pegar uma sequência, que eu vi, eu me lembro como jovem observava, eu falei, puxa, como? Então, eu estava diante de um homem de 80 anos, eu, um jovem de 20 anos, então, pegando só uma sequência de dias. Final da festa de Sukkot. Então, vamos pegar o Shana Rabbah. O Shana Rabbah também é uma noite de vigília, onde se costuma ler todo o Teilim. Então, o Rebbe descia uma da manhã para a sinagoga grande, falando o Teilim com todo o público. Isso ia até umas 2:30 e etc. E depois você via o Rebbe ir para casa. Novamente, o que o Rebbe faz em casa, o que ele trabalha. Enfim, o Rebbe ia para casa lá pelas 3, 4 da manhã. No dia seguinte, ao Shana Rabbah, de dia, o Rebbe distribuía lekach, um pedaço de bolo de mel, como o Rebbe fazia isso também na véspera de Yom Kippur, mas para todos os visitantes que não receberam na véspera de Yom Kippur, recebiam um pedaço de bolo de mel, Shana Tová Metokah, desejando, simbolizando um ano bom e doce. Filas gigantescas, que levavam várias e várias horas. E assim ia todo o dia de Shana Rabbah, depois que na noite a gente ficou acordado até não sei o que. A noite era Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, Hassidim já fazem Akafot desde Shmini Atzeret à noite. Então, no Rebbe, terminava a reza de Arvit, etc., evacuavam a sinagoga, tiravam todos os bancos, etc., para ter todo o espaço disponível para as pessoas estarem lá, de pé, poderem dançar, só o espaço para o Rebbe centralizado, enfim. As Akafot de Shmini Atzeret, no Rebbe começavam da hora, mas eu me lembro isso se prolongava até meia-noite, 1 da manhã, mais ou menos, e o Rebbe ainda permanecia no 770 até sei lá que horas. Isso na noite de Shmini Atzeret, tá? Depois as rezas no dia seguinte, que nem vou descrever. Na noite seguinte é a noite de Simchat Torah. Na noite de Simchat Torah, o Rebbe, antes da Akafot, fazia um Fabrengen. E esse Fabrengen, sei lá, se começava talvez 9 ou 9:30, ia mais ou menos até quase meia-noite. Por que ele fazia esse Fabrengen no meio de Simchat Torah? Porque o Rebbe instruía os Hassidim a saírem do bairro, indo caminhando, e a gente caminhava às vezes por 1, 2 horas, cada caminho, 2 horas de ida, ou 3 de ida, depois de volta, e às vezes debaixo de chuva torrencial, para ir animar sinagogas em outros bairros, principalmente sinagogas onde tem velhinhos, ou sinagogas um pouco esvaziadas, ou etc., para trazer a alegria hassídica também em outras sinagogas. Então o Rebbe esperava, como o Rebbe incentivava muito essa missão, ele esperava os Hassidim voltarem de toda essa caminhada, e às vezes os últimos, que caminhavam 3 horas, eles só chegavam por volta de meia-noite.
Então o Rebbe fazia esse Farbrengen com pronunciamentos, etc., onde lá ficavam mais os velhinhos, etc., porque todo mundo foi participar dessa taluchá, dessa caminhada para os bairros adjacentes e para alegrar as sinagogas. Meia-noite começavam a preparar a sinagoga, quer dizer, limpando tudo, evacuando a área para poder fazer as Akafot. As Akafot começavam, o Rebbe descia para Akafot lá pela 1 da manhã em Simchat Torah. Daí havia uma tradição que tem os versículos que são repetidos 3 vezes e costuma-se vender, como entre aspas, isso para arrecadar fundos, para yeshiva, etc. Só isso leva mais 1 hora. Diante da presença do Rebbe, isso é intercalado por melodias, né? E sem se alongar, depois começavam as Akafot, vinham todos o pessoal das embaixadas, consulados de Israel, que para eles já não era mais Yom Tov, enfim. E o Rebbe, às vezes, ficava conversando durante muito tempo com eles, em público, e daí começavam as Akafot em si, cada uma levava um tal tempo. Em resumo, as Akafot de Simchat Torah, nós víamos o Rebbe lá, pelo menos até umas 3 da manhã. Depois até o Rebbe ir para casa, era mais tarde, enfim. No dia seguinte começa a reza de Simchat Torah e também a Akafot. Tem a Akafot de dia. E no final de Simchat Torah, lá pelas 6 da tarde, era tradicional, o Rebbe fazia um Farbrengen. Esse Farbrengen de Simchat Torah, eu estive presente em alguns que levaram cerca de 6, 7 horas. Então o Rebbe começava às 6 da tarde, vamos dizer, terminava depois de meia-noite, 1 da manhã. Quando ele terminava o Farbrengen, então se fazia a reza de Arvit, lá pela meia-noite, 1 da manhã, e daí o Rebbe fazia Avdalá e começava a distribuir Kos Shel Brachá, distribuir vinho do seu copo, que era enchido várias vezes, para todas as pessoas que passavam. Isso levava mais umas 2 horas, 2 horas e meia, etc. Ou seja, isso chegava mais ou menos, a gente via o Rebbe lá até 3 da manhã, 3 e meia ou mais. Então, nessa altura, eu estou contando vários dias seguidos, se vocês perceberam, que não tem noite, não tem lugar. Nós, jovens de 20 anos, a gente já estava em estilhaços, a gente já estava murcho, já estava apagado, porque, sabe, mal tinha 4 horas para dormir e de noite, aquele ritmo, e o Rebbe lá, de manhã, no escritório, como se nada tivesse acontecido, e continuando, e respostas, etc. Então eu falei, olha, noite de Hoshana Rabbah do estudo, depois a Akafot de Shmini Atzeret, depois a Akafot de Simchat Torah, depois o Farbrengen de Simchat Torah, 4 noites seguidas. Sabe o que veio depois? Depois, logo na noite seguinte, nas noites seguintes, o Rebbe começou a receber em Echidut os visitantes. Todos aqueles que vieram do exterior, de Israel, da França, da América do Sul, etc., eram recebidos, milhares de pessoas, em audiência pessoal. E às vezes queriam dar um espaço de tempo. Os secretários falaram, Rebbe, vamos fazer pausa de 1 dia. O Rebbe falou, não, eu sei que eles precisam voltar para casa e para que eles possam chegar antes de Shabbat, ou tem alguns deles que o trabalho os espera, eu não posso segurar eles aqui, eles querem entrar em Hidut. A partir, depois dessa maratona de 4, 5 noites, nós, jovens, só assistindo, e às vezes a gente conseguia tirar uma soneca durante o dia, ou sei lá, qualquer coisa para sobreviver, mas o Rebbe... E depois disso, eu vi o Rebbe 3 noites seguidas recebendo pessoas. Isso começava às 8 da noite. Nós, jovens, ficávamos para o fim. Uma vez que eu entrei no Rebbe, no ano de 1978, como deixavam jovens mais fortes para o fim, o Rebbe começava às 8 da noite. Eu entrei no Rebbe às 15 para 6 da manhã. E eu não fui o último. E eu vi o Rebbe às 9h30 da manhã, etc., fazendo leitura da Torá antes de ir para casa. Em geral, o Rebbe voltava de casa e se ouvia a leitura aqui, o Rebbe antes de ir para casa, porque já amanheceu e já era dia. Então se fez um minyan com leitura da Torá antes do Rebbe ir. Então, durante 3 noites seguidas, eu vi o Rebbe recebendo pessoas, começando às 8 da noite, indo até 5 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã. Num outro ano, eu entrei à tarde. As 3 noites não foram suficientes. Eu me lembro que eu entrei no Rebbe, um ano depois dele ter o infarto, numa sexta-feira à tarde, antes do Shabbat. Tinha tantos visitantes, as 3 noites não foram suficientes. Então alguns foram escalados para entrar na sexta-feira ainda, até momentos antes do Shabbat. Estamos falando de alguém de carne e osso.
sem dúvida, mas alguém espiritualizado, mas não só espiritualizado e motivado, mas a atenção que o Rebbe dava, individual para cada um. E eu digo para vocês, eu me recordo disso até hoje. Eu, como jovem, na época de 18, de 17, 18, 20 anos, 21, 22, até os anos de Tishrei que estive lá, nós, não só eu, a gente estava já, sabe, isso que, sabe, a gente tirava uma soneca às vezes à tarde, porque não aguentava mais. Mas o Rebbe, diligentemente, constantemente, ininterruptamente, noite após noite, dia após dia, horas após horas, e recebendo a cada um. Até que chegou o momento que essas yechiduyot, essas entrevistas pessoais já não era impossível, era impraticável. Não é? Daí então começaram a se receber em grupos, as pessoas a partir de 1980, 81, então começavam a entrar em grupos, as pessoas, e as consultas particulares eram mais por bilhetes e cartas, mas chegou um momento que até mesmo isso também, o volume era tão intenso que já tinha se tornado uma coisa impraticável, já era algo sobre-humano. E alguns diziam que não é de se estranhar que o Rebbe teve um infarto justo em Shmini Atzeret, porque durante o ano todo o trabalho do Rebbe, até fisicamente, era algo tão intenso. No mês de Tishrei, então, sabe? Mas a gente viu isso, e a gente percebeu, isso não é história, não é conto de fadas, não é imaginação, não é fantasia, não é exagero, e mais do que isso. Todos esses assuntos, isso está documentado, porque tinham pessoas que escreviam diários e sabiam exatamente que horas o Rebbe entrou, que horas saiu. E como, até foi documentado por vários alunos ou várias pessoas que acompanhavam todo esse ritmo do Rebbe. Eu quero só, indo para a conclusão, eu quero compartilhar com vocês, vamos fazer uma pausa para mais umas melodias, L'chaim, L'chaim, e agora trazendo algumas melodias relacionadas com a liturgia das grandes festas, que nós cantamos nas grandes festas, que foram incorporadas nas nossas rezas de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, em Slichot, e que foram ensinadas pelo Rebbe. Mais uma melodia.
uma melodia do trecho de Slichot, L'chaim, L'chaim. Eu não sei se tem alguns heróis que estão aí desde o início da transmissão, mas de qualquer forma, talvez muitos estranhem como é possível. Esse é o nosso caminho, esse é o caminho de Chabad. Chabad é o caminho de Derech Haruká. Se fala que é o caminho longo. Longo, mas é o mais curto de todos. É o caminho longo para ser profundo. Por mais que nós estamos na geração do micro-ondas, do e-mail, de tudo rápido e instantâneo, não temos paciência, mas o problema é que todas as coisas rápidas, elas são superficiais. E não há como, não há outra maneira. E por isso o nosso Rebbe também, seus Fabrengens eram de várias horas. Os Fabrengens entre os Hassidim. Ontem eu estive num Fabrengen que começou 12:30 e nós Hassidim, véspera de Gimel Tammuz, ficamos até 6:30. Eu não fui o último a sair.
Mas, de qualquer forma, por quê? Porque se a gente busca algo com profundidade, não tem mágica e não tem atalho. E isso não é feito nem rápido nem instantâneo. Não é? Gravidez ainda leva 9 meses. Para conceber, para trazer, dar à luz a uma criança ainda leva 9 meses. A lei da fazenda, para plantar uma árvore frutífera, não adianta. Não existe fórmula ainda que faça isso em uma semana e etc. Por isso também esse foi o estilo que o Rebbe nos ensinou, e esse é o caminho de Chabad, como está no Tânia, o caminho longo, por isso me perdoem se está sendo extenso, mas enfim, eu queria compartilhar com vocês, naquele ano de 78, quando eu entrei em Yechidut no Rebbe às 15 para 6 da manhã, foi talvez a única ocasião em Yechidut. Em outras ocasiões eu até pronunciei uma brachá, uma bênção, enfim, mas a única vez, porque a gente ficava, sabe, quase que petrificado, e como jovem, só ouvindo, se concentrando no Rebbe e tremendo, e se concentrando em ouvir, e o que eu queria era só ouvir. E naquela ocasião o Rebbe me perguntou, o Rebbe interrompeu as sentenças e me fez uma pergunta, e eu não tinha nem força nem coragem de falar diante do Rebbe. Na verdade, eu estava numa situação onde eu estudava na Yeshiva em Israel. E eu tinha passagem já para continuar para Israel, para voltar para Israel, onde eu tinha um havruta, até um companheiro de estudo me aguardando, me esperando, apesar que mais uma vez eu tinha essa cogitação e perguntei para o Rebbe, mesmo assim, talvez se ficar para estudar próximo dele. E o Rav Binyamin, naquele momento, naquela época, ele tinha uma proposta que era inédita. Hoje em Lubavitch se tornou isso comum já há muitas décadas, mas naquele momento era única, a nível internacional, não havia isso. Ele queria formar rabinos na yeshiva. Ele queria que estudassem, ou seja, um curso especializado só de smichá, de ordenação rabínica, que estudassem, que se formassem rabinos no próprio Brasil. Ele, quando estive no Brasil, quando passei pelo Brasil, até para visitar meus pais, etc., ele me sugeriu, me propôs isso, mas eu falei, estava tão bom para mim lá na Yeshiva, com o pessoal mais velho, perto do Rebbe, ou até em Kfar Chabad, em Israel. Falei, obrigado pelo convite. Mas sempre mencionava para o Rebbe tudo, escrevia relatórios para o Rebbe, etc. Vamos falar sobre isso. E quando entrei naquela Yechidut, era 15 para 6 da manhã, e etc., e de repente o Rebbe está me dando brachot, e ele para e pergunta, você pensa voltar para o Brasil? Primeiro ele diz, sabe o que, eu vou te dar uma nota, um dinheiro para você dar de tzedakah quando você for para o Brasil. Eu tinha acabado de vir do Brasil a caminho de Israel, e eventualmente perguntei se ficar nos Estados Unidos para estudar lá, mas o Brasil estava fora de cogitação. Só que havia essa proposta, essa ideia do Rabi Yamin de criar um centro de estudos que formasse rabinos no próprio Brasil. O Rebbe me pergunta, de repente o Rebbe interrompe e me pergunta se eu penso voltar para o Brasil. E eu, sabe, jovem diante do Rebbe, assim, não só emocionado, mas gaguejando e querendo dizer as palavras dentro de um protocolo, chamando o Rebbe pelos títulos adequados, respeitosamente. Então gaguejei, o que me saiu da boca, mas gaguejei falando tão baixo. Eu quis dizer que se o Rebbe me disser para voltar ao Brasil, eu vou voltar para o Brasil, mas eu falei tão baixo e tão assustado, com medo até de pronunciar palavras diante da presença sagrada do Rebbe, que o Rebbe fez, quer dizer, que o Rebbe não escutou o que eu estava dizendo, então eu falei em voz mais alta, e eu procurei antes, Baim, Kvot Kedushá, Tadmor, daí eu falei, Baim Rebbe, se o Rebbe me disser para voltar, o Rebbe me disse o que me disse na época, ele falou, sabe o que, para eu me consultar com o Rav Binyamin, mais uma vez, escrevi uma carta para ele, e dizendo até que a resposta dele está disso dependendo a minha continuidade dos estudos e etc. Enfim, e no final das contas eu vi que a vontade do Rebbe era que eu voltasse para o Brasil. O Rebbe disse, você escreva a carta, receba a resposta, decida você, apenas me comunique da tua decisão. Mas eu vi que a vontade do Rebbe era essa, e fizemos todo o protocolo, mandamos a carta, e acabei vindo para o Brasil, para, junto com mais um colega, nos tornarmos os primeiros rabinos a se formarem no Brasil, a estudarem no Brasil e formarem no Brasil. Lamentavelmente, esse colega partiu prematuramente, já é falecido, ele atuou
muitos anos, Rabino Pinchas Elovitch, Zichrono Livracha, atuou muitos anos como rabino no Rio de Janeiro, mas na época nós nos tornamos os primeiros rabinos a se formarem no Brasil, e isso abriu o caminho para muitos outros que vieram depois. Inclusive, pode-se dizer que hoje boa parte, se não até metade dos rabinos e emissários do Rebbe que atuam no Brasil, pelas diversas cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Belém, etc. Não me lembro de todas, mas são rabinos todos alunos da Yeshiva de Petrópolis, discípulos do Rabbi Yamini, ou que se formaram lá na Yeshiva, pessoas que ocupam cargos importantíssimos, rabinos de várias sinagogas, comunidades, não só do Chabad, são todos alunos e discípulos, e isso abriu o caminho. E, enfim, para mim foi algo surpreendente. A verdade é que eu recebi algumas respostas do Rebbe que foram para mim, como jovem na época, surpreendentes, ou eram totalmente inesperadas, ou que deram uma guinada na minha vida, e eu sou muito grato a isso. Ou seja, que na época eu nem entendia, eu estava pensando agir diferente, ou talvez até fazer o contrário, mas de repente o Rebbe me deu uma instrução, ou verbalmente, ou por escrito, para fazer assim. E, novamente, eu sou muito grato a isso, porque isso nos deu o norte, nos deu o caminho certo, nos orientou para saber qual é o rumo a tomar e etc. Numa outra yechidut, num outro encontro com o Rebbe, pessoal, ainda como solteiro, e eu quero ilustrar isso para que vocês saibam, além de toda a grandeza de todo estudo dos encontros públicos e etc., eu tive uma yechidut onde o Rebbe iniciou dizendo o seguinte: eu costumava escrever muitas cartas para o Rebbe, cada 15 dias, um relatório, e que um jovem já pode estudar o que eu estou estudando na Yeshiva, ou fomos colocar tefilim lá, a gente ia no Rio de Janeiro no domingo, enfim. Mas escrevia para o Rebbe, tinha esse hábito. E o Rebbe, nessa ocasião, ele começou dizendo para mim o seguinte: saiba que eu recebo todas as cartas que você escreve e leio todas elas. Eu era um jovem de 19, 20 anos, no meio de milhares. Eu recebo e leio todas as cartas que você envia. Nem sempre é possível respondê-las. Não é que eu perguntava, na maioria das vezes eram relatórios do que tinha feito. Nem sempre é possível respondê-las, mas saiba que eu leio todas e continue escrevendo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é apenas atenção personalizada, quer dizer, além do Rebbe estar cuidando de centenas de instituições judaicas espalhadas por todo o mundo, e milhares de shluchim, emissários, e rabinos, e autoridades, e políticos, e todas as pessoas que o consultavam sobre todas as áreas de assuntos médicos, assuntos de vida e morte, etc. Mas, além disso, o Rebbe não só que tinha paciência, mas atenção, e não só para mim, para milhares e milhares como eu, milhares e melhores, enfim. O Rebbe dedicava seu tempo, sua energia, sua atenção, seu carinho, e investiu em nós. Me recordo que uma das vezes, já depois de casado, quando, atendendo um pedido do Rebbe, nós coordenamos um projeto de publicar o livro Tânia em 100 cidades do Brasil. Fizemos isso num curto espaço de tempo, em 2 meses, ou o que for. E quando chegou o momento de entregar esses 100 Tânias encadernados, impressos em 100 cidades do Brasil e etc., nós fomos uma comitiva, as pessoas que tinham participado de diversas formas, dessa miftzá, dessa operação, enfim. E o Rebbe ficou muito satisfeito com isso. Depois, num Fabrengen, no Shabbat seguinte, o Rebbe falou disso em público, e, enfim, exaltou. O Rebbe sempre falou, por que 100, não 101? E o Rebbe mandou voltar em todas as cidades onde se imprimiu, estudar de novo o Tânia, imprimir mais, enfim. Mas também não vou esquecer que naquela ocasião, já imaginando que o Rebbe tinha falado com tanta ênfase sobre isso, que o Rebbe dava tanta importância sobre isso, então naquela ocasião, quando fomos a comitiva viajar para o Rebbe para entregar os Tânias, eu resolvi levar comigo
minha esposa e duas crianças praticamente recém-nascidas, né? Minha filha mais velha, meu filho, a filha não tinha ainda 3 anos, o filho talvez não enfim. Quando chegou o momento da entrega desses Tânias, como eram 100, então o Rebbe entregou na ocasião, primeiro ele deu $50 para o Rabino Alperin, que é o Rabino do Beit Chabad, que coordenou de forma geral, teve os fundos para esse miftzá, para essa operação. E depois o Rebbe entregou para mim $50, 50 notas de $1. Depois, digamos que o filho do Rav Binyamin também estava lá, então o Rebbe mandou trazer mais outras notas, entregando para ele também. Minha mulher estava no canto, minha falecida esposa, Lea Shalom, estava no canto, segurando no colo, segurando em cada braço os bebês, de um lado a filha, de outro lado o filho. Estava o secretário do Rebbe, a gente estava na antessala do Rebbe, do escritório dele, sozinhos com o Rebbe. Então o Rebbe olhou para ela e falou, com certeza ela ajudou também, e sem dúvida alguma, todo o apoio, toda a retaguarda, toda a possibilidade da gente se dedicar à missão, ao trabalho, de fazer aquilo que o Rebbe espera de nós, sem dúvida era tudo pela retaguarda da esposa, mas o Rebbe deu atenção especial a isso, e o Rebbe pediu para guardar, e ele mesmo entrou no seu escritório e a gente escutava ele abrindo, fechando gavetas e um tintilar de moedas, e depois de alguns instantes o Rebbe voltou e saiu do seu escritório com moedas na mão e trouxe uma moeda de $1, $1 de prata, me parece de 1927, temos isso, $1 de prata mesmo, raro, e também outros 2 meio dólares, né? Também que já estavam moedas fora de circulação, mas de valor especial, dando isso para ela e para as crianças, dizendo isso pela ajuda que você deu ao seu marido, mas o carinho, a atenção que o Rebbe dava especial, no Shabbat, no meio do Fabrengen, o Rebbe chamou aqueles que se dedicaram à impressão do Tânia para receber o L'chaim das suas mãos, e quando eu me aproximei, o Rebbe deu do seu copo de vinho, me entornou num copinho que eu tinha para dizer L'chaim, mas o Rebbe fez questão, além disso, de pegar um pedaço de bolo, se colocava diante do Rebbe, um pedaço de bolo, o Rebbe comia alguma coisa durante o Fabrengen, depois de fazer o Kiddush, pegar um pedaço de bolo e me deu na mão, isso de a sua esposa. Então, novamente, o Rebbe, milhares e milhares de pessoas, mas o Rebbe dando uma atenção personalizada e um carinho especial e único. Por isso, quando nós vemos, quando chega a data de Gimel Tammuz, 3 de Tammuz, nós vemos que o Rebbe consagrou toda a sua vida, dedicou toda a sua vida ao judaísmo, a todas as comunidades, a todos nós. No meu caso especial, como eu disse, eu recebi instruções, às vezes surpreendentes, do Rebbe. Respostas do Rebbe em encruzilhadas da vida, em momentos decisivos que mudaram minha vida, deram uma guinada, mudaram de rumo. E às vezes, quando eu já estava num determinado rumo, imaginava que era isso, esse é o caminho a seguir, etc. Mas o Rebbe falou, não, vá por aqui, vá por ali, etc. E como nós falamos, temos um débito moral impagável, infinito, uma gratidão, todo o Am Israel, pelo que o Rebbe faz, pelos seus quase 6.000 shluchim, emissários espalhados pelo mundo, com milhares de instituições, verdadeiras embaixadas de judaísmo, de prática do bem, de divulgação de mitzvot bnei Noach e assim por diante. Então, esse é o legado do Rebbe. Estive calculando que em casa eu devo ter cerca de 500 volumes, 500 livros com ensinamentos do Rebbe. Mas mais do que seus ensinamentos, mais do que toda a Torá que ele nos ensinou, com mensagens especiais, etc., não há dúvida que esse legado que o Rebbe nos deixa, os seus shluchim, os seus emissários, e mais do que isso, a sua mensagem, porque a gente pode perguntar, descrevendo tudo isso, já estamos aqui falando há tantas horas, né? E hoje em dia, e como que fica? Então, em primeiro lugar, não há dúvida, realisticamente, que nós sentimos um vazio muito grande. Eu admiro muito a geração dos meus filhos, dos jovens, aqueles jovens que não viram, porque hoje eu me considero até um garoto mimado,
recebi tantas coisas do Rebbe pessoalmente, tive acesso e audiências privadas particulares, e respostas do Rebbe, e inúmeras cartas e bilhetes, instruções, orientações, respostas decisivas, cruciais, claras, objetivas e etc. Hoje em dia a questão é muito mais complexa, ou seja, se exige, se espera muito mais desprendimento, abstração, espiritualidade para se conectar e saber e acreditar, mas sabendo como está nesses ensinamentos, que nós temos o link aqui, que o Rebbe continua conosco. A sua alma está mais presente do que nunca, porque é a alma do líder espiritual da geração. E ele não parte desse mundo. Conforme o Zohar, agora ele não tem as limitações corpóreas e físicas, portanto, a sua presença e sua atuação é mais forte e intensa do que era antes. E graças a Deus a gente tem visto isso na prática. Como o número de emissários dobrou, triplicou, está indo quadriplicando quanto era 27 anos atrás em vida do Rebbe. Os seus ensinamentos, a publicação das suas obras, a divulgação e a difusão, tudo isso está num crescente, não só que não se interrompeu, mas continua e continua de uma forma muito mais intensa, jamais vista, mesmo durante a vida corpórea e física do Rebbe aqui. Então, nós temos certeza da nossa parte que o Rebbe continua acompanhando. Há uma matriz, a alma, através da qual flui toda a energia para as almas contemporâneas. O Rebbe que nos deixou como incumbência fazer o trabalho final para trazer a chegada de Mashiach. E o Rebbe nos deu todas as ferramentas necessárias. O Rebbe nos deu todos os meios e todos os instrumentos, todas as instruções, e nos disse, agora cabe a vocês também continuar e prosseguir isso que a gente deve fazer. Então, antes de entoar as últimas melodias, queria mais uma vez dizer um Lechaim, e vamos terminar com uma melodia entoada na Amidah, das festas, e outra melodia que o Rebbe inovou em honra do grupo de jovens franceses que veio repetidas vezes ao Rebbe visitá-los e que isso formou grandes, numerosos e fortes Hassidim. Mas começando com a melodia das festas.
música para o grupo dos franceses, algo que nós dizemos nas nossas rezas de Shabbat e Yom Tov antes do Baruch Shamar. O Rebbe mesmo viveu na França há vários anos, antes de ser Rebbe. Como o nosso espaço de tempo é escasso, é limitado e já se estendeu bastante, isso é uma pequena pincelada, uma gota no oceano, que a gente tentou transmitir para vocês um pouco de experiências pessoais, de vivências práticas, daquilo que a gente presenciou junto ao Rebbe. E eu queria enfatizar mais uma vez, não porque isso é um produto do Beit, eu não estou fazendo propaganda, não é porque o Beit publicou esse livro que nós estamos recomendando, pelo contrário, por ser uma obra tão importante é que o Beit procurou, foi atrás, isso exigiu bastante esforço, empenho, energia, recursos para poder chegar a essa obra, publicar, e graças a Deus nós temos aqui uma obra de cerca de 600 páginas, com uma biografia do Rebbe. Então todos aqueles que querem se aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais, né, a figura e o seu legado, o Rebbe em si, a gente recomenda enfaticamente ler esse livro. E para concluir, eu queria lembrar e repetir algo que o Rebbe repetiu inúmeras vezes. É conhecida a campanha de mitzvot que o Rebbe lançou, quando o Rebbe foi lançando primeiro uma mitzvah, depois mais uma, até completar o número de 10 mitzvot. Então, hoje é um dia também muito propício para boas decisões. E na prática, a gente deve levar alguma coisa consigo dessa data tão importante, algo que nos acompanhe no dia a dia, que impacte nossa vida. Então, o Rebbe enfatizava na sua campanha de mitzvot a mitzvah do amor ao próximo. Simplesmente amar o próximo, expressar isso de forma prática, fazendo bem, praticando bem, demonstrando o amor, ajudando o próximo, etc. Então, a mitzvah de amor ao próximo, a grande mitzvah de chinuch, de educação, e como o Rebbe dizia, educação não só das crianças, dos jovens, até hoje muito se fala em adult education, educação de adultos. Para crescer bem, nós temos que educar. E às vezes nós temos que nos educar, e constantemente existe educação, não só física, mas educação espiritual, educação judaica, educação não só em forma de aprendizado, mas de autoaprimoramento, aprimoramento de caráter, etc. Então o Rebbe enfatizava sempre de sobremaneira a importância do chinuch, da educação, começando das nossas crianças, dos nossos filhos, etc., dos nossos discípulos, como de todos nós também. A mitzvah do estudo da Torá. O estudo da Torá é tudo uma mitzvah grandiosa, grande é o estudo que ele conduz à prática, e o Rebbe sempre enfatizou a importância de fixar horários para o estudo, se dedicar ao estudo da Torá, incorporar o estudo da Torá na nossa vida. Torá é o alimento da nossa alma. Para os homens, a mitzvah, para homens judeus, a mitzvah da colocação do tefilim, dos filactérios, o tefilim da mão, o tefilim da cabeça, isso é uma mitzvah
que pode levar até apenas 5 minutos por dia, colocar o tefilim e dizer o Shema Israel, preferivelmente tem o resto da reza, mas se não dá, dizendo o Shema Israel, essa é uma mitzvah também com um valor imenso, com um poder e um alcance enorme, algo que influi no nosso coração, no nosso sentimento e no nosso pensamento, na nossa forma de sentir e pensar. Então, sempre essa ênfase em especial na mitzvah da colocação do tefilim. A mitzvah da mezuzá, de ter mezuzot adequadas, kasher, escritas em pergaminho de forma correta, adequada, nos umbrais das nossas portas. Então, muito importante ter em todas as nossas portas mezuzot afixadas. Isso também fazia parte dessa campanha de mitzvot que o Rebbe sempre enfatizou, a mitzvah de tzedakah, de prática de caridade. O Rebbe incentivava praticar caridade todos os dias, fora Shabbat e Yom Tov, que a gente não manuseia dinheiro, mas todos os dias, inclusive ter em casa, na cozinha, no escritório, em cada lugar, um cofrinho, uma caixinha de tzedakah para nos lembrar sempre. Que a ideia aqui é lembrar não só o valor que se coloca, mas nos lembrar que é uma obrigação da nossa vida, sempre estar dando, compartilhando, praticando tzedakah, pensando no próximo, ajudando o semelhante, etc. A mitzvah, a importância de ter e possuir livros judaicos, livros de Torá, livros essenciais na nossa casa, na nossa residência, tal ponto que o Rebbe dizia que a casa esteja repleta de livros de conteúdo judaico, livros de Torá, livro de Teilim, o livro do Tânia, o livro de rezas, de orações, o Sidur, e assim por diante, Bait Maleh Sfarim, que a casa esteja cheia e repleta de literatura rica espiritualmente falando, de literatura judaica que nos inspira, e se os livros estiverem em casa, eles vão nos motivar a ler, estudar, aprender, absorver, incorporar e praticar também. Por parte das mulheres, o Rebbe sempre incentivou de sobremaneira a mitzvah do acendimento das velas de Shabbat e de Yom Tov, antes do recebimento do Shabbat, no horário certo, a 20 minutos antes do pôr do sol, acender as velas de Shabbat, ou a mesma coisa antes de Yom Tov, com a respectiva brachá, essa mitzvah tão importante que ilumina com luz judaica os nossos lares, essa mitzvah que está a cargo mais das mulheres, como as mitzvot seguintes que vão ser mencionadas, também a importância dessa mitzvah do acendimento das velas de Shabbat. Igualmente o Rebbe enfatizou a importância da kashrut, da observância das leis dietéticas judaicas, das leis alimentares, seja comida, alimento, kasher, manter uma cozinha kasher, que isso também, em termos práticos, em geral, é mais até um privilégio da mulher judia, da dona de casa, e finalmente a mitzvah de taharat hamishpachá, de pureza familiar, a observância das mitzvot relacionadas com a pureza familiar, aí dá um mikveh por parte da mulher, etc., que são as mitzvot essenciais relacionadas com o público feminino, que também se constituem nos alicerces práticos da manutenção da fé judaica dentro do nosso lar. O Rebbe tinha outras campanhas também, mas mencionando isso como ideia e sugestão para boas decisões, para incrementar e acrescentar no nosso judaísmo, na nossa espiritualidade, no nosso conteúdo, e lembrando uma das campanhas principais que o Rebbe iniciou, desencadeou e que ela está em movimento, não é? É ansiar pela chegada de Mashiach, estudar na Torá a respeito disso, agir de acordo com isso, estar preparado já para receber Mashiach, para vivenciar a era de Mashiach que o Rebbe nos prometeu e assegurou que ela está muitíssimo próxima de nós, que está muitíssimo iminente. Faltam pouquíssimas coisas para isso acontecer, então também se conscientizar disso. Em resumo, que a gente saia dessa data sagrada, desse dia especial de 3 de Tammuz, com a alma fortalecida, com a nossa espiritualidade elevada, porque nessa data, mais do que nunca, o Rebbe nos dá forças para isso, a sua alma sagrada emite força e energia, para tanto que nós possamos ser recipientes para captar toda essa força espiritual, toda essa energia especial que continua emanando do Rebbe para nós. O Rebbe continua nos acompanhando, continua nos guiando através dos seus ensinamentos, através das suas instruções, através das suas bênçãos. Vamos aproveitar as horas finais desse dia, preenchendo de conteúdo e atraindo e incorporando todas essas brachot. Obrigado a todos pela atenção e, se Deus quiser, até a próxima. Kol Tuv, tudo de bom.